Bom dia! Sonoplastia, vai Lorena Ribeiro. Vai Lorena. Hoje nós temos uma pessoa fantástica aqui, né? Mas antes de chamar a minha queridíssima amiga, que ela não é só virtual, mas é real também, porque eu a conheço. Vamos nos apresentar aqui para a turma, né? Gente, bom dia. Meu nome é Lorena Ribeiro. Resumo. Sou consultora, marketóloga e vendedora. Ah, coragem de falar que sou vendedora. Vendedora da Juness Global. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil e também distribuidora e vendedora da Juness. Isso. Né? E essa convidada, chiquérrima, já fiquei sabendo que ela é do meio artístico. Não, é tanta coisa. Eu acho que só o primeiro bloco é só para saber o que ela faz mesmo, para ver se eu tô certa, né? Porque, né? Vamos ver. Mas enfim, Michele, querida, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia estar aqui com vocês nesta manhã, trocando muitas ideias, conversando um pouquinho. Bora lá, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Michele Rodrigues, conte-nos onde a senhorita nasceu. Meu Deus do céu, já começa numa pergunta que é longa. Vamos lá. Eu sou nascida no interior do Paraná, uma cidade chamada Bituruna. Mas eu cresci, fui criada e cresci no interior de Santa Catarina, que é em Fraiburgo. E lá eu vivi dos meus 0 anos até meus 23 anos, mais ou menos, 23, 24 anos. Uhum. E aí depois fui para Curitiba e aí agora estou em São Paulo. Um caminho. Resumiu bem, né? Foi bem rápido a resposta. Então, o caminho é longo, a gente vai fazendo. Aí o que acontece no meio de cada caminho, ixi, aí é treta. É coisa. Ô Mi, você tem mais irmãos, né? Tenho uma irmã que é 3 anos mais velha que eu, a Franciele. É advogada, não é do meio artístico, uma excelente advogada, inclusive eu diria, uma pessoa incrível, maravilhosa. E eu tenho um irmão que seria, na verdade, 10 anos mais velho que eu. Ele é falecido, ele faleceu em 2009, ele teve um câncer, ele tirou, enfim, fez várias cirurgias, mas infelizmente, como uma grande parte da população aí, né, que contrai essa doença, que é muito ruim, não consegue se livrar dela. E ele acabou falecendo 2 anos após ter descoberto o câncer dele. Nossa! Que difícil, né? Puxa vida. Ele era muito novo, né? Ele tinha 35 anos quando ele faleceu. Então, parece que é muito triste ver uma pessoa tão jovem, né? Sendo tirada assim. Ele gostava muito de viver, ele era uma pessoa muito incrível. Ele era uma pessoa realmente muito viva, assim. Ele sempre foi muito amigo, ele era professor de educação física, então ele era muito amigo dos alunos, dos professores, da turma, ele adorava viajar, enfim. Parece que é mais triste a gente ver alguém que gostava tanto da vida ser arrancada dela assim tão cedo. Mas é sobre isso, né? É para onde todos vamos. Então, dá tudo certo. Entendi, realmente. Ô Mi, e você já falou de cara, né? Sua irmã, advogada, não está no meio artístico. Como você porque nós te conhecemos via Marcelo, né? Sim. Marcelo viu alguma publicação sua, não sei se foi Facebook, Orkut, não sei o que era na época. Nossa. Eu não sei, acho que tem que perguntar pra ele, mas eu acho que era, eu acho que era Orkut, porque eu acho que a gente se falava quando eu morava em Fraiburgo ainda. Nossa, ele então tá confirmando aqui que era no Orkut mesmo. Passou aqui, ele falou que é Orkut mesmo. Era Orkut, gente, olha só. Gente, estamos entregando a nossa idade. Tem uma galera que não sabe nem o que é isso aqui, né? Bom, eu encontrei o Marcelo no Orkut, Mi.
Então. Eu jogava handball, né? Você jogava handball, ele falou aqui. Eu jogava handebol. Eu acho que eu conheci ele, eu estava na faculdade ainda, eu acho, de educação física, né? A minha primeira formação é educação física. Então, eu sou formada em educação física, eu me formei em 2005. E aí, depois que veio a minha entrada no mundo artístico. Porque, na verdade, acho que veio, na verdade, através real, assim. Porque eu sempre participei de coisas, mesmo quando eu era atleta de handebol, eu, né, estava na faculdade de educação física, e mesmo assim eu fazia de grupo de dança, fazia tudo que aparecia no meio das artes, eu dava um jeito de me envolver e estava lá metido. Ainda mais numa cidade pequena da onde eu vim, então tudo que aparecia para fazer eu queria fazer. E aí eu sempre quis ser atriz, era uma coisa que eu sempre achei muito legal, eu não sabia muito bem, eu nunca tinha ido em teatro, não tinha cinema na minha época lá no interior, então eu fui conhecer cinema aos 15 anos, teatro mesmo, num teatro que nem a gente costuma ver, esses aí, né, de televisão e internet, tipo, eu fui só depois de adulto mesmo, então, e aí eu me mudei para Curitiba para estudar artes cênicas. É mesmo? Depois nossa, foi um rolê. E aí, era outra fase da minha vida. As artes sempre fizeram parte, mas foi depois já da minha primeira formação que eu entendi exatamente o que era e o que eu precisava. Tanto que quando eu falei para minha mãe que eu ia embora de Freiburg para Curitiba para estudar artes cênicas, ela falou, mas o que é isso? O que é artes cênicas? Falei, mãe, eu vou ser atriz. Aí ela, então tá bom, filha, se esse é teu sonho, vamos lá. E me ajudou a arrumar toda a minha trouxa para me mudar para Curitiba e ir atrás desse meu segundo sonho, assim. Que isso? E foi assim. Então, na sua família, você não chegou a ter contato com esse meio artístico, por intermédio deles, não teve, né? Não diretamente. Meu pai adorava música, ele era tipo um musicista que ele sabia tocar de tudo, mas era tudo de ouvido, tudo de olho, e ele não tinha banda, né? Então era a diversão dele no domingo cedo, era acordar bem cedo, pegar um órgão, né, um tecladinho, ligar numa caixa de som, e ele ficava tocando o dia inteiro, coisas que vinha na cabeça que ele queria. Então ele tocava violão muito bem, ele tocava gaita muito bem, sem nunca ter estudado esses instrumentos. Olha. Então eu acho que tem uma veia artista aí do meio, mas ninguém seguiu esse caminho, ninguém seguiu esse ramo. A minha mãe também é muito boa com coisas manuais, mas ela foi costureira a grande parte da vida dela, depois ela foi confeiteira, e meu pai, ele era motorista, foi motorista de caminhão, foi motorista de ônibus, enfim, e daí eles ambos se aposentaram. Meu pai também é falecido, mas a minha mãe tá aí, inclusive terminando de construir uma casa com as próprias mãos, porque as pessoas que estavam construindo deram o cano dela. É mesmo? Nossa, Michele. Essa minha mãe é uma figura, ela é uma mulher maravilhosa. Acho que muito do que eu aprendi de quem eu sou hoje, eu me inspiro nela. Ô, Mi, mas sua mãe mora em Curitiba? Não, minha mãe, quando eu me mudei para Curitiba, minha mãe ainda morava em Fraiburgo. Ah, tá. E 3 anos depois, a minha mãe se mudou para Itapema, que é uma cidade do litoral de Santa Catarina. Uhum. E ela e o meu pai se mudaram para lá em 2009. Meu pai veio a falecer no meio de 2009. Ele e meu irmão faleceram juntos no mesmo ano, né? Nossa. Meu pai faleceu em julho e meu irmão faleceu em outubro. Para minha mãe foi um baque maior, né? Enfim, pai, marido e filho muito próximos, assim, foi bem difícil
os 2 anos seguintes, assim, para ela, até ela se estabelecer emocionalmente. E aí, então, eles se mudaram para Itapema, onde mora minha irmã também, e meu cunhado, com a minha sobrinha e a minha mãe. E hoje ela também ela tem um relacionamento estável, ela namora uma pessoa maravilhosa, que é o Manuel. Eles se dão muito bem, eles fazem tudo juntos. É muito gostoso ver alguém que você ama tanto sendo tão bem cuidada. Então, tipo, a gente tem sorte também de ter o Manuel na nossa vida. Ah, que bacana. Nossa, que legal, Mi. Ô, Mi, e aí você veio parar em São Paulo mais ou menos Aliás, antes de eu te perguntar isso, me conta uma coisa. Qual foi o seu primeiro trabalho artístico? Ai, gente, meu primeiro trabalho artístico profissionalmente ou, tipo... Os dois. Conta aí, um de cada. Ai, Jesus. Bom, quando artístico, então quando eu era criança eu dançava muito, eu fazia parte de um grupo de dança, então eu fazia muitas apresentações artísticas. Então já começou por aí. Na escola eu gostava muito de uma coisa que acho que não existe mais, eles chamavam de sessão literária. Era onde geralmente nas aulas de português as professoras pediam para os alunos fazer apresentações artísticas. Então, ou declamar poema, ou fazer uma dança, né, uma coreografia, apresentar, ou um teatro. O aluno ficava livre para fazer o que quiser. Então, tipo, eu fazia muitas coisas. Eu dancei, declamava poema, eu cantava, dublava. Gente, o que dava na telha, eu ia lá e fazia. Então, acho que na minha vida começou assim, sempre foi isso. Sempre foi nesse meio, assim, acho que sempre eu me identifiquei. E na carreira profissional, de quando eu me mudei para Curitiba, e que daí eu comecei a estudar cênicas, e eu comecei a trabalhar, um dos meus primeiros trabalhos foi um videoclipe de uma banda que não existe mais, uma banda de Curitiba, que foi muito legal. E eu falei assim, cara, eu adorei fazer isso, acho que eu quero muito fazer mais disso. Eu vim seguindo assim a minha carreira tanto no cinema, né, no audiovisual, como que é publicidade, filmes, longa, média-metragem, curta-metragem e videoclipes, e também no teatro. Eu fui carregando as duas coisinhas muito juntas, assim, e eu gosto muito das duas. Não consigo definir hoje e falar assim, você prefere um ou outro? Não sei, eu gosto muito dos dois, assim. Pra mim não dá pra separar, sabe? Tipo, é a profissão que me encanta. Que bacana. E o videoclipe, então, você aparecia no videoclipe dessa banda? Aparecia no videoclipe. Fazia par romântico. Agora vocês vão saber um dos meus grandes problemas, que é lembrar nomes. Eu tenho problemas muito grandes, assim, como é que você decora texto? Falei, olha, só Deus sabe, né? Porque eu sou muito ruim para guardar nomes, nome de filme, nome de ator, nome de diretor, gente, é um problema, assim. Eu tenho tentado, cada vez eu tenho que trabalhar mais, mas é difícil. E a única coisa que eu lembro é que nesse videoclipe que eu fiz, eu saía correndo pela cidade, a gente gravou o clipe com uma câmera, que eram várias câmeras, que é uma câmera 360. Tipo aquelas que que o Google faz mapeamento, sabe? Essa câmera. Então tinha alguém nessa câmera, e aí eu saía correndo, e tinha uma outra pessoa que vinha correndo, um outro ator que vinha correndo atrás de mim. E o ator que fez comigo era um ator que fazia Malhação, que eu não vou lembrar o nome, E era um ator que fazia, e eu falei assim, meu Deus, um dos meus primeiros trabalhos eu vou fazer com esse cara que já fez um monte de coisa. E foi tranquilíssimo, assim. A gente corria pela cidade de Curitiba com essa câmera, corria.
Até que a gente se encontrava na torre de um prédio, e aí, é óbvio, tinha o romance final, que era um beijo e tudo mais. Mas, enfim. Então, pera aí, então, que nós vamos voltar no próximo bloco, então, Mi. Só um minutinho. Voltamos! Ô, Mi, Uhum. então, você fez lá o seu clipe, foi seu primeiro trabalho profissional artístico. Exatamente. Eu lembro que quando eu te conheci por intermédio do Marcelo, ele falou assim, olha, aquela propaganda ali, não sei se era propaganda de Família Feliz, Doriana, não lembro. A típica propaganda. Aquela menina ali é Michele. Eu falei, que Michele, gente? Eu falei, aquela ruiva. Eu falei, ela é ruiva mesmo? Ele, ela é ruiva mesmo. Conta sobre ser ruiva. Sobre sua ruivice. Sobre ser ruiva. Sou ruiva, gente, desde que nasci. Mentira. Eu nasci sem cabelo. Minha mãe disse que eu tinha cabelo espetado branco, amarelo, quando eu nasci. E aí eu foi crescendo o cabelo, eu fui ficando ruiva. E sou ruiva, gente, desde que nasci. Então, já fiz personagens que tinham outras cores de cabelo, mas aí eram peruca. Nunca pintei meu cabelo para um personagem, mas já pintei o cabelo de besteira, assim, quando eu tinha 15 anos. Uhum. De loiro. Ficou horrível. Parecia uma palha. Ficou ressecado, esverdeado. Foi muito difícil de despigmentar o cabelo ruivo. Nossa. Foi assim, eu lembro que a minha mãe, ela ficou uma semana passando descolorante puro no meu cabelo e não descoloria. Ele ia ficando um amarelo escuro, ficou esverdeado, ficou horrível. Mas é isso, já, é claro, né, sempre a gente passa por um bullying, por uma coisinha aqui ou outra, mas assim, sinceramente, eu nunca me importei. Uhum. Nunca achei ruim, sempre achei legal. Eu tirava sarro das pessoas, as pessoas vinham tirar sarro de mim, porque eu era vermelha, cabeça de fósforo, água de salsicha. Sempre tem 1.213 apelidos, né? Para ruivos, enferrujada, tocha olímpica. Nossa, apelido é o que não faltou na minha infância. E aí eu tirava um sarro disso, porque eu olhava para as pessoas e falava assim, nossa, que legal, né? Você é moreno, ou você é loiro, né? Olha, tem um monte igual a você aqui. Eu ninguém igual. E eu ficava tirando um monte de sarro com eles. Falava, gente, eu gosto muito de ser diferente, de não ter a mesma cara, mas eu ficava zoando com eles isso. Então, nunca me importei. Nem do bullying, nem de ser. Sempre gostei de ser eu. Eu tinha apelido de banana split por causa das sardinhas e de surubi. Porque o surubi, ele é um peixe pintado, né? Olha, não sabia. Aí eu ficava chateada com o surubi. A banana eu não ligava muito, não, porque eu adoro banana, né? Então pra mim não tem problema não. Ô Mi, mas agora, beleza, agora vamos começar. Vamos falar das suas multiprofissões. Conta pra nós o que você já fez e o que você faz ainda. É muita coisa. Vamos lá. De formação mesmo, né? Que eu tenho registro, tenho DRT, tirando a educação física, que eu não atuo mais na área, obviamente, mas é uma formação que ficou guardadinha lá. Na área artística, a primeira coisa que eu fiz foi me profissionalizar como diretora de produção. Esse foi o meu primeiro DRT, que é um registro profissional de trabalho, né? A gente chama de DRT, que é um número. Como tem o número da OAB, a CCM, sabe? É a mesma coisa. Então, meu primeiro registro profissional foi diretora de produção. Na sequência, eu tirei o registro de atriz. Aí, o diretora de produção, a gente estuda, né? Você faz um curso, faz a prova, e aí, se você tirar a nota compatível, você consegue o teu registro. Tá lá na carteira de trabalho.
O de atriz é a mesma coisa, você tem que fazer uma prova teórica, isso em Curitiba. Em alguns outros lugares não precisa disso. Mas em Curitiba, você tem que ter ali um mínimo de 2, 3 anos, com trabalhos contínuos. E aí você faz uma prova teórica e uma prova prática. E aí você tem uma nota e essa média de se você tirou o DRT ou não. Uhum. Então, daí o segundo foi de atriz, depois de aderecista, cenotécnica e cenógrafa. E agora não, que já faz um tempo, mas esse não tem um DRT específico e nem um curso específico, que é efeitista. Então, eu posso dizer que dentro da área das artes, eu tenho 6 profissões registradas e profissionalizadas que eu posso atuar, digamos assim. Então, peraí, repete, que é muita informação. Volta aí. É muita informação. Artista. Produtora, diretora. O artista engloba tudo Muita isso, coisa. né? Então, dentro da área das artes, diretora de produção, atriz, aderecista, que depois eu explico qualquer coisa, se vocês não souberem o que é aderecista, eu explico, cenotécnica, cenógrafa e efeitista. Então, vamos no aderecista, tem a ver com adereço, é isso? Exatamente. Aderecista são objetos que você faz, digamos, você tem que criar objetos. Ou no cinema a gente chama muito que é um produtor de objetos. É uma pessoa que vai lá e produz objetos para uma determinada cena. O aderecista ele só não produz, se necessário, comprar ou coisa do gênero, mas também ele fabrica. Então eu preciso de uma lanterna específica que eu não encontrei em lugar nenhum. Então eu crio essa lanterna, eu fabrico ela do zero. Nossa. Ou de algum objeto que eu consiga. Então, um aderecista é isso. É uma pessoa que cria objetos, cria adereços. Nossa. E a cenografia já é mais pro todo, né? Isso, a cenografia o cenário, literalmente o cenário. Digamos, quando você está vendo um filme, por exemplo, que ele tem um cenário inteiro, está numa sala. Então, tem o sofá, tem a televisão, tem o rack, tem o tapete, tem a parede, quadros, tudo isso é cenografia. Mas, de repente, tem um livro específico que essa pessoa vai pegar na estante, que é um livro que ele não faz parte do cenário, mas é um livro que o ator vai interagir com ele, ou vai ter coisas que vão ser desse livro. É um livro mágico, é um livro que não é o cenário, ele passa a ser adereço. Então, existem os adereços de cenário, que é esse que eu comentei, os adereços de figurino, que é, por exemplo, o cara tem uma bengala, né? O ator tem uma bengala. Então, essa bengala é um adereço de figurino. Ele tem um chapéu muito específico. Esse chapéu é um adereço de figurino. Certo. E assim vai, consequentemente. Então tá. Legal. Então vamos lá. Produtora de... Como é que é? Direção. Direção. Produz, né? Atriz. Atriz. Aderecista. Cenógrafo. Cenotécnica, que você falou. A cenotécnica é quem executa o cenário. Por exemplo, eu vou te passar um desenho. Eu quero que esse cenário seja assim, assim, assado. Você vai fazer, eu quero que seja com madeira, eu quero que seja com metal. Aqui vai ter 3 prateleiras, é isso. Eu tenho todo o desenho prontinho, bonitinho. Eu pego esse desenho, vou para o cenotécnico e falo assim, olha, eu quero desenvolver esse projeto. E o cenotécnico executa. Ele é que faz. O cenógrafo é quem cria, digamos assim. É como se... É tipo arquiteto e engenheiro. Roupas, estilista. Aham. A gente tem o estilista e tem a costureira. Uhum. É E você faz as duas basicamente coisas. isso. Quem desenha, tem a ideia, cria
é o criativo e o cenotécnico executa. Entendi. E Não, você faz tudo. Você faz tudo. Eu faço tudo. A área de cenografia hoje, eu não estou mais atuando por opção, porque eu prefiro muito mais fazer adereços e uma via de adereços, que é uma união de adereço e efeito, que é o que eu chamo, que eu gosto, que eu criei. Eu digo isso porque eu não vi ninguém utilizando essa palavra, mas eu gosto muito de criar adereços de efeito. Uhum. São adereços, são objetos, mas eles têm efeito. Então, ou uma faca que eu arranco a lâmina, ou um livro que sai fogo, sabe? Umas coisas assim. Meio mágico. Então, eu uni o adereço e o efeito e faço essa coisa de adereço de efeito. Que é um adereço que é muito mais que um objeto. É um adereço que ele precisa ter coisas que um objeto comum não teria. Então, é o que eu mais gosto dentro dessa área de atuar, foi essa junção em adereços de efeito. Então, cenografia, cenotécnica, cenotécnica ainda vai, porque executa é tranquilo, mas cenografia eu já não estou mais atuando. Faz tempo que eu não atuo mais, inclusive. Mas efeitista tem a ver com os adereços, então. Para mim, que sou aderecista, sim. Mas na lógica, bonitinho assim, não tem. Porque efeitista é uma outra linguagem, uma outra linha, né? Uhum. Que eu também faço. Que são efeitos práticos, né? Não são aqueles efeitos... São efeitos visuais práticos. Por exemplo, eu preciso que você... Vai ter uma cena de tiroteio. E aí os atores vão receber tiros, né? E aí precisa explodir o sangue, precisa, né, fazer isso. Como é que funciona isso? Isso é um efeito prático. Uhum. Então, isso são coisas específicas. É um squib, é um protetor, é um detonador, é o sangue que você instala no ator para que aí seja feito o efeito. E é o efeitista que aciona geralmente. Ou, eu tenho que explodir um carro. Como que eu faço isso? Eu tenho que explodir algumas bombas, tenho que fazer bomba de fogo. Tudo isso que a gente faz, que você vê, que parece que foi feito depois em computação gráfica, muitas coisas feitas ao vivo. E daí eu sou essa pessoa que faz esses efeitos. Ah, entendi. Nossa. E aí, com essas 5, 6 profissões, você atua e tem atuado teatro, cinema, novela, como é que é? Tudo que aparece, né? Tipo assim, caiu na rede é peixe. Apenas. Série? Não temos discriminação. Só assim, pra gente só, né? Eu acabei de gravar uma série, acabei não, né? Porque a gente gravou até o final do ano, até dezembro, uma série chamada A Névoa, que é da HBO. Uhum. Então, é uma produção brasileira, produzida pela O2 Filmes, e essa série vai sair provavelmente no final desse ano. Ah, é? 10 episódios, é uma série grande, é uma série internacional. Então, vai pra HBO Max, né? É uma série que chique. Isso a gente fala que entra em conteúdo, é uma série. Mas você... Um curta-metragem. Nessa série você trabalhou... Oi? Nessa série você trabalhou com o quê? Atuando mesmo? Atriz. Como atriz. Todas essas é como atriz, né? Tipo, o curta-metragem que eu fiz, que também vai ser lançado esse ano, eu ia dizer Entre Linhas, que é ou outro rolê, que não tem nada a ver com o que eu tava falando aqui. É um outro curta-metragem que vai estrear esse ano, é o Nunca Estarei Lá, que é um curta-metragem também como atriz, muito legal. E tem a websérie, uma websérie que é uma série curta, tem episódios de 7 a 15 minutos, que é da Macabra Biblioteca do Dodo Cat,
que é uma websérie que só tá na internet, que é gratuita no YouTube para quem quiser assistir. Inclusive, se vocês quiserem assistir, é só correr lá no canal da Vigor Mortis, que é uma companhia lá de Curitiba, e tem uns episódios lá da Macabra Biblioteca para assistir. E na semana passada eu gravei, isso como atriz, então e publicidade, que a gente sempre está fazendo. É isso. Pera que nós vamos voltar no último bloco. Só um minutinho, garota. Vamos! Michele, minha filha. Peraí, ô Mi, Marcelo passou aqui no intervalo aqui do café e falou que a senhorita lá nessa série, a sua personagem, né? Faz arco e flecha, faz tiro de arco e flecha, tem uma coruja, como é que é isso? Não, tem nada a ver. Não? Como você está louco, homem? Tem nada a ver. Não, eu fiz... Esse que vocês estão falando é um ensaio que eu fiz, um ensaio fotográfico com animais. Bom. Aí passou ali, eu saí do escritório, passou aqui. Poderia ser uma personagem, não estou descartando. Então, as pessoas que estão ouvindo aí, que querem uma personagem nesse estilo, eu amo arco e flecha, amo essa pegada bem natural, natureza e tudo mais, acho divertidíssimo. E eu fiz um ensaio com alguns animais, tem coruja, tem lagarto, tem cobra, mas acho que são esses três. Tem um lagarto menor, tem os nomes específicos que não são esses, mas enfim. Eu fiz um ensaio muito legal com esses bichinhos no meio do mato, assim, daí tinha arco e flecha, tem tudo no rolê. Divertidíssimo. Que legal. Que legal. Nossa Senhora. Então isso foi um ensaio, que ele falou aqui que você teve que aprender alguma coisa para fazer então esse ensaio. Arco e flecha ou ele viajou na maionese? Não, desse ensaio, arco e flecha foi uma coisa que eu sempre gostei, assim, sabe? Eu nunca fiz aulas, mas eu adquiri esse arco e flecha e eu fico treinando com ele, tipo assim, na minha casa mesmo. Eu adoro isso. Eu adoro também ter que aprender coisas novas para personagens, assim. Eu já tive que aprender a andar de skate para fazer personagem. Pode parecer engraçado, mas eu não sou muito boa em andar de salto alto. Então, olha, a Macabra Biblioteca uma peça que eu tive que aprender a equilibrar melhor em salto alto para fazer lutar. Lutas é muito legal, sempre é legal aprender para fazer. Tem muita coisa. Muita coisa legal. Tem inclusive uma propaganda que vai sair aí em breve, eu não posso falar ainda nada, mas é uma propaganda que tem cenas de luta que eu faço com o trator. Aquele que eu te vi, que você estava viajando? Esse mesmo, que eu tava viajando, que eu viajei em janeiro, foi gravado, fui pra Natal, depois a gente gravou em... Julie, vocês queriam saber da Julie, eu tinha que ficar por aqui. Tem problema não. Aconteceu aqui a revolução dos cachorros, galera. Entrou um cachorro gigante aqui em casa. E foi embora. Sim, gente, desculpa, aconteceu no meio. Não tem problema nenhum. Problema não. A gente tava falando de bicho, é isso que aconteceu. Os ouvintes, 2 cachorros aqui na minha sala, pode ver que, meu Deus, gente. Dá pra dar uma pausa pra eu conseguir tirar esse bicho daqui? Então você viajou, você tava... Natal, que você falou? Eu fui pra Natal, era uma publicidade que a gente gravou em 3 lugares, né? Eram locações diferentes. E uma delas era nas duas em Natal. Então a gente foi pra lá, começamos gravando em Natal, inclusive, daí a gente voltou pra São Paulo e gravou em outras 2 locações aqui, outras 3 locações aqui em São Paulo. A gente vai lançar aí também no próximo mês, mas isso é uma publicidade. Então é isso, quando eu falo que eu levo
E eu gosto muito de levar tudo junto, real mesmo. Eu gosto muito de fazer publicidade, eu gosto muito de gravar série, filme, cinema, eu curto muito. E eu gosto muito de teatro também. Teatro, inclusive, vai voltar, porque a gente recebeu uma proposta aí, que acho que a Macabra Biblioteca vai voltar com um espetáculo ainda esse ano. Que legal. Ah, que ótimo. Então, é isso, não para, né, gente? É rolê. A Macabra Biblioteca é teatro mesmo. A Macabra Biblioteca, ela foi escrita para o teatro. Sei. A primeira versão é em 2015 e ela é um espetáculo de teatro. E aí a gente escreveu, depois de 5 anos, a gente escreveu ela para a gente fazer uma websérie para alcançar também mais público, né? Para que outras pessoas também pudessem conhecer a história e pudessem acompanhar. E aí foi aprovado no edital e a gente conseguiu gravar ela em julho do ano passado. E essa aqui começou a lançar agora, em 29 de janeiro, que é aniversário do Rubens Francisco Luchetti. Que existe, é uma pessoa, é um cara fantástico, é um escritor fantástico, o maior escritor pulp do Brasil. Olha. Ele é incrível. Olha. Ele já está na casa dos 90 anos. Olha. E ele ainda vende seus livros pela internet, ele vende seus livros pelo Facebook. E se você compra com ele, vem autografado, coisa mais linda. Os livros dele são incríveis, assim, ele tem mais de 1000 publicações. Nossa. Ele é real. A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti foi inspirada nele. São personagens. É muito legal a história da Macabra Biblioteca, porque ela não é uma história do Rubens Francisco Luchetti. Ela é uma história montada, escrita pelo nosso diretor, que é o Paulo Biscaia Filho, diretor e roteirista. Uhum. Ele pegou um personagem de cada livro, não, mas de um personagem de livros diferentes do Rubens Francisco Luchetti e desenvolveu um roteiro e uma história juntando esses personagens. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Michelle. Quando você vai como atriz para fazer uma série ou publicidade, enfim, você como cenógrafa e toda essa parte técnica, você fica querendo dar palpite? É possível fazer esse tipo de coisa ou não? Você fica só no seu canto ali na parte de atuação? Olha, eu geralmente prefiro não dar pitaco, porque, enfim, tem outras pessoas ali trabalhando na área. Mas é impossível você não ver e não colocar a sua opinião em cima. Uhum. Porque é muito difícil. Então, às vezes, eu fico só para mim mesmo, porque eu também não quero ser inconveniente, porque tem outras pessoas trabalhando ali e é responsabilidade, né, dessas pessoas dentro. Uhum. Mas eu já trabalhei com muita gente que conhece o meu trabalho dentro tanto dos adereços e de outras coisas. E essas pessoas às vezes vêm me perguntar: Mi, você viu tal coisa? Quando eu tô como atriz, simplesmente, o que você achou do nosso cenário? Olha isso aqui. Então é muito legal que eles também vêm me perguntar o que eu achei, enfim, e dar ideias e tudo mais. Mas eu tento ficar na minha mesmo, porque, enfim, cada um tem o seu trabalho e você não pode ficar passando por cima do trabalho dos outros, né? A não ser que te perguntar. Mas eu observo, eu fico observando e olhando e estudando mesmo, tipo, coisas, olha que legal, nunca fiz isso, poderia fazer isso. Ou tipo, putz, se ela estivesse fazendo de outro jeito, poderia ter dado certo. Mas eu fico quietinha, eu fico na minha, até pra não ser enxerida. Mas deve ser difícil, viu, Mi? Deve ser difícil. É difícil, principalmente quando você vê uma coisa que você sabe fazer, vê que não tá sendo feita, tipo assim, que a pessoa vai remar um pouquinho, tá ligado? Tipo, mano, não é assim, cara, se ela fizesse do outro jeito ia ser tão mais fácil, ia poupar tanto trabalho.
e ia ser mais agilizado, mas se eu conheço muito bem a pessoa que está fazendo, eu chego no cantinho e falo, tipo, olha, eu fiz uma vez assim, assim, assado e deu certo. E aí deixa a critério. Eu também não vou deixar a pessoa se ferrando à toa, né? Eu penso nisso Tenho também. discussão por alguma coisa. Mas se eu não conheço, eu fico bem quietinha na minha e eu só fico observando, assim. É difícil. Às vezes dá vontade de ir lá, meter o bedelho. Ainda mais que você executa, né? Você consegue fazer a parte de montagem, tudo, deve ser... Acontece muito, sabe quando? Quando eu tô fazendo... Quando eu tô na produção, ou tô fazendo alguma coisa de efeito, e aí eu vejo os diretores conversando com os atores que estão em cena. E agora vou confessar para vocês. São pouquíssimos diretores que sabem falar com atores em cena. É mesmo? É mesmo. Principalmente em publicidade, assim, sabe? Eu tenho diretores do meu coração que eu amo, tipo Marlon Klug, que é um diretor que é da Fantástica Filmes, que eu amo trabalhar com ele. Ele sabe falar pro ator o que o ator precisa, o que ele quer. Mas tem um diretor que não consegue, gente. É muito triste, porque o ator fica meio perdido. E aí, às vezes, eu tô ali, eu tô entendendo. Quando eu vejo o diretor falando, eu falo, cara, esse diretor quer isso, isso e isso. E aí ele passa pro ator e o ator não sabe o que ele quer. Entendi. Porque não é obrigação do ator decifrar o que o diretor tá pedindo. É a obrigação do diretor saber falar com o ator. Né? E o ator, por sua parte, fazer o que o diretor está pedindo. Mas adivinhar o que o diretor está pedindo não é a função do ator. E acontece com muita frequência, assim, daí dá um nervoso, assim, que eu falo, puta, sabe? Tem umas coisinhas assim que você fica meio, tipo... E aí nessa brincadeira eu comecei a fazer uma outra função dentro das artes, que ainda é uma função mais... Ela tá tímida ainda, que é direção de atores. Então, eu fiz uma publicidade fazendo direção de ator, só fazendo a direção de ator, que é exatamente isso, pegando o que o diretor quer, entendendo o que ele quer, e aí passando pro ator e fazendo as cenas com o ator, e passando pro ator o que ele precisa fazer para chegar naquilo que a direção tá pedindo. No teatro eu costumo fazer isso, assim, mas de uma forma mais informal. Mas essa outra área ainda tá meio assim, chegando, sabe? Tá tímida ainda. Eu tô indo devagarzinho. Mas é uma área que eu gosto muito porque eu vejo essa necessidade em muitos trabalhos que eu fiz. Eu percebo essa falta de conexão entre direção e ator. E não é problema, às vezes, de um nem de outro. É que talvez o diretor não conheça muito sobre atores e sobre atuação, não entenda. E o ator não conhece muito sobre direção. Então, é normal, mas acontece com bastante frequência. Então, vai ser bacana, então, que você tem as duas coisas, né? Você vai conseguir trabalhar bem nisso. Eu acho que eu consigo entender bem, assim, os diretores que não conseguem se comunicar tão bem com os atores. Mas, às vezes dá uma assim, putz, e agora? O que eu preciso? E aí eu vou tentando decifrar, né? Eu vou fazendo um trabalho mais longo, que é decifrar o que o diretor quer. Mas já peguei diretores muito legais, que nem esse da Fantástica Filmes, que é maravilhoso trabalhar com ele. Eu consigo entender tudo que ele quer. Ele consegue passar com uma clareza que deixa o trabalho muito mais fluido e de fácil entendimento. Então, é sobre isso também, né? É sobre a gente ir se adaptando ao mercado. Bacana. Acabou nosso programa. Gente, a Nenê já tá na... Eu coloquei, daqui a pouco vão me chamar que eu nem tô vendo, né? Pois é, já acabou o nosso programa. Ah, não, eu quero mais depois. E você, Mi? Ó, Alice, Mi. Você, Mi, você quer também?
Gente, é que é muita coisa, né, Loura? Eu falei pra você, não quer pegar uma linha assim, ó, a gente faz só de atuação, né? A gente fica só nessa linha. Ah, mas foi bom que a gente ficou sabendo. Ó, você deu uma aula pra gente aí das 6 profissões. É legal. Aí depois a gente pode marcar um próximo café e você contar mais sobre uma. Foi muito legal que você ensinou aí. Eu aprendi. Aderecista, cenógrafa, cenotécnica, efeitista, diretor de produção. É muita demais. coisa, mas é legal. Essa é a parte legal, eu acho, dessa área, que é uma coisa que eu gosto muito, que é isso, é estar em constante aprendizado, assim. Eu adoro aprender coisas e adoro me surpreender com coisas novas e criar, e, enfim. É bem isso, mas é muito gostoso. E é muito legal isso de conversar com as pessoas, que quanto mais eu converso com muita gente na internet, né? É que eu conheço, as pessoas são muito curiosas para saber como funciona esse mundo, porque você não tem ideia, assim, não é um mundo muito divulgado de como acontece. Só chega pronto, né, pra gente. As pessoas às vezes não têm ideia, assim, de que para você fazer um comercial de 30 segundos, muitas vezes a produção fica 2 semanas trabalhando direto, produzindo, criando, fazendo reuniões, criando cenário. E aí, quando chega para gravar esses 30 segundos, que vai virar os 30 segundos, às vezes é uma diária de 16 horas, 12 horas. Às vezes são 2 diárias de 100 pessoas trabalhando, sabe? Muita coisa, né? É um mercado que movimenta muita gente trabalhando. Então, às vezes não tem o valor que merece, sabe? Não é só quem tá lá na tela que aparece, é todo mundo que tá em torno que faz acontecer. E isso não é divulgado. E é muito legal quando a gente entende que eu, como faço trás e frente, né, eu sou dos 2 lados, eu dou muito valor para toda essa parte que não aparece, não ganha. Essas pessoas não ganham o glamour. Ganha o glamour só quem é o ator lá, atriz. Bacana demais. Mas acontecer às vezes não é valorizado, mas é isso. Ô, Mi, foi ótimo, viu? Adorei. Bom, gente, quando vocês quiserem, se vocês quiserem sair de alguma específica ou continuar o bate-papo, vocês me gritem. Pode deixar, chama assim. Ô, Mi, nós vamos deixar nossos contatos e você deixa os seus, tá bom? Fechou. Gente, meu contato é no Instagram, né? @Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha. O telefone é o 98857-5696. Olha, o meu é @Michele Rodrigues Atriz, Instagram. Não tenho... Geralmente eu não costumo compartilhar o telefone, mas se você entrar em contato pelo Instagram, a gente pode se conversar por lá e tirar dúvidas, enfim, e tudo mais. Tá, o Michele é com 2 L's e o Rodrigues com Z. Isso. Com S. Com S. Michele com 2 L's e Rodrigues com S. Atriz. Ótimo. Joia. Obrigadão, viu, Michele? Muito obrigada, Mi. Bom te ver. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Até mais. Ah, não! O quê? Olha aí, eu acho que enganei vocês. Por quê? Não, você não enganou, Viu? não. Não, o Rodrigues é com S mesmo? Eu tô assim, ó. A Michele Rodrigues com S. Olha como eu tô falando, eu esqueci o meu próprio nome. Meu Deus, é com Z, gente, não é com S. Ah, então eu tô com a memória boa. Tá com a memória ótima. E eu, obviamente, não, né? É Michele Rodrigues com Z. Com S é a Michele Rodrigues lá dos Estados Unidos, gente. Não sou eu, não. É Michele com 2 L's e Rodrigues com Z. Então, tá vendo? Minha memória tá boa. Tá boa. Já a minha, né? Cai, bom, agora todo mundo percebeu que realmente decorar nome não é comigo. Jesus! Então tá bom, Obrigadão, Mi. Michele. Até mais. Até o próximo Café delas.